Vamos lá. Sabemos que desde Vingadores Ultimato, a Marvel Studios não conseguiu estabelecer mais uma consistência em seus projetos que revitalizasse aquela era de ouro da marca, né? Um acerto aqui, outro ali, no consenso geral, né? Mas a falta de clareza de qual caminho o estúdio está seguindo fez parte do público desistir de acompanhar tudo como se fosse um dever de casa. Além, é claro, de que tivemos uma pandemia aí no meio que mudou a forma de consumir filmes nos cinemas. Eu também entrei um pouco nessa preguiça de ter que assistir tudo mesmo, sabe? Às vezes enchia o saco. E a chegada das séries se soma a esse problema, até comentei um pouco sobre esse cenário na minha crítica de Capitão América 4, que eu vou deixar aqui no card. Daí, chegamos em Thunderbolts, um projeto que eu considero bastante arriscado. Afinal, trata-se de uma reunião de personagens de nível B e C dos filmes e séries do MCU que sempre tiveram algo a mais para ser dito ou mostrado. Desde o anúncio desse filme, houve uma brincadeira ali sobre a escolha dos protagonistas. Esquadrão Suicida da Marvel, rejeitados do MCU e por aí vai. Eu também brincava com esse termo aí. Mas, particularmente, os materiais desse filme sempre me despertaram ali uma certa boa expectativa sobre o que poderia ser. O que resultou numa série de vídeos com a minha amiga Fabiane sobre a trajetória dos personagens até esse projeto, que caso você não tenha visto, eu vou deixar o link no card e também na descrição desse vídeo. E o filme, olha, há muito tempo eu não me emocionava tanto com o filme da Marvel. Como foi bom ver que mesmo com os problemas, esse projeto realmente parece se importar com o que está contando e com seus personagens. Então, bora falar de Thunderbolts. Gente, só uma pausa aqui do Pedro do Futuro para avisar que como eu utilizo luz natural para gravação, vocês vão perceber que ao longo do vídeo a iluminação foi mudando justamente por causa da posição do sol. Então, só para deixar esclarecido aqui. Agora vamos voltar pro vídeo. Aqui começamos com a Helena, interpretada pela Florence Pugh, sem rumo na vida e ainda abalada, né, pela perda da sua irmã Natasha, que é a nossa Viúva Negra original. A Helena realiza missões perigosas para Valentina Allegra, diretora da CIA, que está prestes a sofrer uma tentativa de impeachment por meio do Congresso americano. Porém, em uma dessas missões, a Helena descobre que ela e outros conhecidos como John Walker e a Fantasma fazem parte de um plano muito maior e eles precisam rapidamente se entender para acabar com uma ameaça devastadora que pode acabar com o mundo como conhecemos. Gente, eu já aviso que essa crítica vai ter spoilers, mas sempre quando eu for falar, eu vou avisar caso vocês queiram pular a informação, beleza? Algo que sempre me incomodou desde o Ultimato foi o fato de que estabelecer um futuro se tornou mais importante do que desenvolveu agora. Como eu já comecei a falar, é surpreendente como a Marvel decidiu, nesse filme, se concentrar em grande parte no lado humano dos seus personagens. Porque adaptar a HQ, gente, não é sinônimo apenas de explosões, ações e demonstração de poderes desenfreada, né? A gente sabe disso. Mas se você acha isso, eu recomendo revisitar até o olhar sobre o filme de quadrinhos. Não é ao acaso que Thunderbolts pegam anti-heróis com poderes mais pé no chão, sabe? Que justamente passaram por traumas e possuem medos que os colocam num lugar diferente do que frequentemente vemos nesses últimos filmes. Acho que a última vez que realmente eu vi a Marvel fazer isso no cinema foi no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que as participações especiais dos Homens-Aranha não foram meros easter eggs, sabe? Tudo que eles viveram antes tem importância e são desenvolvidas profundamente, sabe? Uma certa mistura ali, claro, de homenagem, nostalgia, mas deu mais sensibilidade pro filme. No caso de Thunderbolt, os roteiristas Eric Pearson e Jonah Kahlo estabelecem temas relacionados à saúde mental. Eles decidem ali falar de depressão, gatilhos, de uma forma orgânica, mas sem parecer que virou uma cartilha de autoajuda, sabe? Ainda mais por essas palavras nunca serem propriamente ditas. Porém, as insinuações ficam bem claras ali, né? Como um olhar sincero deles mesmos ali sobre esses protagonistas, a partir do que eles já viveram e que podem fazer no hoje. Fazer cada um pensar ao mesmo tempo que o próprio público olha para si mesmo. Vamos falar da Helena, por exemplo, que é a grande protagonista desse filme. Ela ali estava vivendo no piloto automático, sabe? Sem olhar profundamente para suas dores, para tudo que já passou, sendo mera executora. E qualquer pessoa que está passando ou já passou por isso sabe que quando a gente não olha, né, para o que a gente está realmente sentindo, sempre dá ali uma bizarrice na nossa cabeça e no nosso emocional, né? E como a Florence Pugh tá bem, ela é uma atriz maravilhosa, se você não acompanha a carreira dela, mas eu adoro tudo que ela faz. Ela mostra como ela já conhece totalmente a Helena e o que é capaz de fazer com ela. A Helena tem imponência, tem coragem, tem força, mas também, como qualquer ser humano, tem falhas e inseguranças. Tem uma cena dela linda que me pegou muito, onde ela desabafa com o Guardião Vermelho sobre tudo que a incomoda. Daí a gente vê apenas uma menina, aquela que ainda lembra lá da Sala Vermelha,
e tudo de mal que teve que fazer por sobrevivência, daquelas angústias que ela prefere esconder, mas ao mesmo tempo que a tornam a figura mais empática da equipe e a que consegue olhar de verdade para cada um dos seus parceiros. A Florence, ela trabalha essas nuances ali de uma maneira incrível. Ela sempre demonstra seu talento de atuação, em qualquer personagem. É tipo essa questão de luz e sombra que todos nós temos, né? Nos tornando nem 100% bons, nem 100% ruins, né? E que o roteiro olha bem nesse ponto dos personagens. Porque todos da equipe estão justamente nesse lugar, tentando entender a si mesmos e vendo que todos têm um passado sombrio, né? Numa das cenas que eu acho uma das mais divertidas, quando um tenta listar os problemas do outro, é como aquele ditado, sabe? Do sujo falando mal lavado. Assim, faz sentido reunir todos eles. Todos querem se tornar importantes, mostrar que os erros não os definem. Que para sair dessa fossa, sabe? Eles precisam estabelecer confiança uns nos outros. E o filme sempre ganha muito mais quando aprofunda esses personagens nesse sentido, de eles não se tornarem meros objetos narrativos ali dentro de uma trama megalomaníaca, sabe? Sim, considero bem difícil e arriscado o que eles tentaram fazer aqui, né? Porque, como eu já falei, são personagens de nível B e C de outras produções que você ter assistido ou não, consequentemente, ajuda na conexão e na empatia que você tem sobre eles, né? Mas, felizmente, acho que o roteiro, né, ali, eles conseguiram trazer detalhes suficientes e rápidos, né, sobre o histórico de cada um para o entendimento do momento que eles estão e gerar aquela preocupação sobre eles vão sobreviver. Então, o público que acompanhou e o público que não acompanhou, acho que os dois conseguem ter uma experiência muito boa. É um filme que eu sinto que realmente dá para sentir o peso da situação deles e que existem consequências sérias, principalmente lá no terceiro ato, que eu vou falar mais pro final. Esse ele decide predominantemente pelo sóbrio, né? Típico em filmes ali com uma carga mais densa, mas que reforça justamente esse peso, né, que o filme quer trazer sobre as consequências, sobre tudo que os personagens estão passando. Toda a sequência em que eles se encontram numa espécie de escape room ali, jogos vorazes, sabe, assim, né, essa referência, é muito boa. No tom da ação, os diálogos, a dinâmica, e a surpresa de já matar a treinadora logo de cara, porque eu já esperava que ela seria morta, assim, pelos materiais, que eles mostraram bem pouco dela. E coitada, né, teve quase nada de tela, sinceramente, assim, achei uma aposta fácil ali da Marvel, porque eles mataram justamente uma personagem pouco desenvolvida lá atrás, e que menos era lembrada, assim, com carinho, né, de um filme como Viúva Negra, que também não é lá essas coisas, né. A equipe ali tentando fugir do grande plano da Valentina é toda uma parte do roteiro que funciona muito bem, com cortes ali que eles mesclam com o que a personagem da Julia Louis-Dreyfus planeja. Como se tudo tivesse acontecendo realmente ao mesmo tempo. Uma bomba relógio ali prestes a explodir. Dentro e fora, né? Já que o Walker tem uma personalidade difícil de lidar e que coloca ele de frente para Helena e para Fantasma. Quando o Bob ali, interpretado pelo Lewis Pullman, aliás, muito bem, ele finalmente entra no jogo, as coisas começam a ficar mais estranhas, né? O personagem chave para mexer com todos os medos de todo mundo e, tipo, numa cena, né? Quando o Walker literalmente quase se mata sem ele perceber, porque ele tá perdido ali no passado, né? Uma lembrança ali sombria de como que ele foi um pai ausente. E o fato da Helena ter um lado mais empático faz ela ter mais proximidade e facilidade de falar com o Bob, né? E isso aí já revela, né, facilmente a importância que esse detalhe vai ter lá pra frente. A trama, assim, é de certa forma previsível, mas nunca incomoda, sabe? Porque o desenvolvimento tem base suficiente para continuar que a gente fique com interesse em saber o que vai acontecer. O fato da trama ter esse tom mais profundo, né, me fez soar destoante algumas piadas que o roteiro insiste em colocar em momentos inoportunos. Porque piadas que fazem sentido, né, saírem da boca ali dos seus personagens, mas que facilmente podiam ser cortadas. É um vício, assim, clássico já cansativo da Fórmula Marvel, porque é como se fosse uma regra, sabe? O que mais me parece um receio de, caso não tenha, o grande público não vai comprar a história. É uma questão de dosagem, porque quando eles sabem inserir como algo orgânico, funciona bem. Como, por exemplo, tem um momento, né, que a normalidade que os civis se percebem ali vendo os Thunderbolts, porque são pessoas fantasiadas e eles estão discutindo, sabe? E simplesmente tem uma mulher ali passando e ela olha, assim, aquele humor inteligente e nada forçado, que faz a diferença no filme. Dentro disso, por mais que o roteiro bem redondinho, né, ele tem esse lado sentimental, a gente não pode esquecer que é a Marvel, né? As explosões, perigos e ações continuam, mas é tudo mais contido, que torna mais interessante e consistente, né, com a trama que eles escolheram desenvolver. E dá para perceber, porque o esforço da produção em construir o melhor dessas cenas, com uma direção bem segura do Jake Schreier. Planos e enquadramentos simples, que ele decide ali, mas efetivos. O cineasta ele tem mais projetos pequenos em seu currículo, como Cidade de Papel e a série Treta,
do que projetos grandes. Assim, nas minhas pesquisas, o único episódio grande, né, assim, é de Skeleton Crew, Star Wars, e é o mais relevante na carreira dele nesse sentido. Dentro desse histórico, a decisão por ele é ótima, porque Thunderbolts tem uma escala realmente menor do que filmes-eventos ali como dos Vingadores. E a Marvel parece ter deixado ele e os roteiristas realmente trabalharem com mais autenticidade, sem aquelas várias conexões com o futuro. Não que não tenha, mas essa construção aparece só lá no final e na segunda cena pós-créditos como um resultado de tudo que a gente viu. E explicando o fato do asterisco significar o nome provisório ali do grupo. Achei uma jogada muito boa, sabe? O que demonstra também que quando Kevin Feige, né, o chefão do estúdio, ele quer, ele deixa, a gente pode ter filmes mais autorais dentro da Marvel. O filme ainda dá um certo tempo ali flertando com a política como tema, já que a Valentina está prestes a sofrer um impeachment, né, como eu falei. Ela é uma personagem gananciosa, inteligente ali nos seus objetivos, mas sem ser óbvia nos próximos passos ali que ela vai dar. E a Julia Louis-Dreyfus, que tem uma veia cômica, né? Ela torna a Valentina, assim, agradavelmente diabólica, sabe? Assim, como uma boa vilã tem que ser. E apesar de ser uma personagem que já apareceu no MCU, né, anteriormente, a sua origem aqui nem possui tanto peso, porque o Thunderbolt, ele coloca ela num cenário bem claro para entender qual é o seu papel agora. A sua manipulação lá no final do filme, em virar o jogo depois de ter sido derrotada, né, ali, é genial. Assim, de criar um ódio de tão boa que é a ideia dela, porque ela encontra ali a brecha perfeita para ela se safar. Gosto de como que eles estabeleceram o plano dela mais como uma Amanda Waller, sabe, ali da DC, né, o personagem da DC, do que uma Nick Fury do mal, com o seu envolvimento no projeto do Sentinela, né, sendo mero artifício do roteiro para juntar os Thunderbolts e assim criar o grande vilão. Infelizmente, eu não sei se foi só o meu caso, né? Mas eu senti que o marketing revelou muitas cenas que deveriam ter sido vistas só no cinema, quando fosse assistir mesmo. Porque, assim, o algoritmo também não ajuda, né? Porque propaganda pra todo lado. Mas, tipo, o primeiro trailer, eu acho que já mostra muito da sequência ali no deserto. E tirou o meu impacto e o fator surpresa quando eu assisti. Eu entendo, né, que o filme precisava de um bom marketing para levar as pessoas pro cinema e tal, mas eu acho que passaram um pouco do ponto. Eu nem corri atrás de assistir, sabe? Eu não sou de ficar vendo muito trailer. E assim, na minha contagem, foram uns 5 trailers, sabe? E além dos teasers. Aliás, sobre o marketing, né, a escolha de colocar o Bucky nesse grupo é mais do que um acerto. Acho que eles fizeram muito bem isso, porque assim, na verdade, ele vira um grande chamarisco para o público ir para os cinemas, né, para assistir, de forma também a conectar com a Marvel lá das antigas, né, da saga do infinito, porque o Bucky, ele é justamente um dos personagens que mais passou por momentos sombrios e de anti-heroísmo, né, assim, então torna ele perfeito para alinhar e entender as motivações dessa equipe aí bizarra, quase como um líder deles, né, um guia, né, do que eles realmente devem fazer. A série no Disney Plus já trabalhou bem o lado emocional dele na terapia, né, tem a sessão de terapia que ele faz. Então o Sebastian Stan tá numa atuação confortável do que já vimos dele no personagem e dá uma abertura para os outros da equipe brilharem mais, né, no filme. Ainda assim, eu senti que a Fantasma foi bem prejudicada, de novo, né? A personagem como vilã em Homem-Formiga e a Vespa não tinha tanto o que mostrar. E aqui ela continua sem muito o que dizer também, sabe? Tanto que ela não tem cenas de traumas durante o filme, né, de coisas que aconteceram com ela. O cenário dela tem um intervalo de anos em que a gente não sabe o que ela fez, e o roteiro basicamente esclarece que ela trabalhou para missões da Valentina com seus parceiros, né, porque todos descobrem isso, né, um dos outros, mas a Fantasma, ela não tinha controle dos poderes dela, e isso fazia mal a ela. E não existe maiores explicações sobre isso, e deixa, né, esses questionamentos sobre o que a personagem fez nesse meio tempo. A recuperação dela, a Valentina contratou ela, mas como que isso aconteceu? Se ela pediu novamente, né, ajuda pro Spins, né, para poder salvar ela, nada disso é dito. O que salva a personagem é a Hannah Jo Kim, que se dedica, né, a atuar bem com o pouco que lhe ofereceram de material e nos pequenos detalhes, né? Porque tem uma cena quando a Fantasma recupera o braço mecânico do Buck, né, que é perdido ali, e quando ela se abre para Helena, assim, reforçando o quanto ela criou laços verdadeiros com esses desajustados. Como os trailers já haviam revelado, no caso, positivamente, né, tudo que envolve a grande ameaça é muito bom, sabe? É excelente, assim. Aquela silhueta toda preta, a demonstração de poderes, cria esse clima denso que o filme fecha ali no terceiro ato, numa boa metáfora que eles fazem sobre a depressão, né? E o diretor, ele revelou que para criar o poder,
ele e a equipe se inspiraram nas sombras que foram geradas ali pela explosão da bomba atômica em Hiroshima. Eu vou deixar uma foto aqui e você vê como é que eles teve uma inspiração muito forte, né? Quando o vácuo toma conta do Sentinela, realmente o filme abraça um tom mais dramático, que se compara a quando a gente viu os heróis sumindo no estado Thanos, dizimando a população ali, enquanto os Thunderbolts estão tentando impedir, mostra que foi uma decisão forte e que dá o peso que a situação merecia. Elogios que se estendem a toda a batalha que eles enfrentam dentro da mente ali do Bob, né, o Sentinela, e de novo vira um escape room, como uma viagem por dentro de todas as sombras, né, e questões que ainda prendem o Bob e a Helena ao passado, né? E vencer isso não é com poderes, com força física, mas sim abraçando e aceitando essas sombras, sabendo que elas fazem parte de você, mas não te definem e dá pra fazer diferente hoje, né? E o Les Puma, ele acerta muito bem nos vários tons do papel dele. Eu acho bem possível que essa produção tenha tido uma consultoria psicológica, porque só pode, né? Porque eu acho que eles desenvolvem muito bem esses temas. Novamente, isso tudo reforça a escala contida, né, desse filme, com o vislumbre de uma ameaça que pode virar algo maior. Sobre as atuações, já falei de várias aqui, né? Mas para não deixar ninguém, né, dos principais de fora, vamos lá. O Wyatt Russell, ele tem uma dinâmica boa de cena, né, com a Florence e com a Hannah, e o Joe Walker, assim, sinceramente, continua para mim um personagem desagradável. Mesmo que o roteiro torne ele alguém que minimamente se importa com os outros e que expõe as vergonhas do seu passado. Já o David Harbour, eu acho o ator ótimo, se entrega totalmente ao papel. Mas eu sempre achei o Guardião Vermelho irritante e inconveniente. Eu sei que esse é o objetivo lá do personagem. Eu ri, eu me diverti em alguns momentos dele, claro, mas não nego que eu continuo achando ele um tiozão chato que constantemente grita. Sobre as cenas pós-créditos, tirando a primeira, que é mera piada ali do filme, a segunda é de fato aquela construção de futuro do MCU que eu mencionei no começo da crítica. Achei a cena ótima, é empolgante, não só dos Thunderbolts se tornando os novos Vingadores, mas também revelando um pouco da chegada do Quarteto Fantástico que o filme vai ter esse ano, né? Uma cena, não como se a gente tivesse que ter esperado todo o filme, um filme ok, só por causa daquela cena. Porque alguns filmes da Marvel já fizeram isso, né? É uma cena como um brinde ao ótimo filme que a gente assistiu. Aliás, os créditos ilustrados também viram peça ali para a conclusão do argumento do roteiro, de maneira divertida, super legal, mostrando como muita gente e os jornais não aceitam que eles sejam os novos Vingadores. Thunderbolt é um dos filmes mais profundos do MCU, abraçando o lado dramático dos seus personagens sem medo de tocar em assuntos delicados, e tocar bem nesses assuntos delicados. Claro, com problemas e dentro de uma limitação da própria fórmula da Marvel, né? Porém, tem um tempero diferente, sabe? Como se uma assinatura autoral realmente tivesse mais presença nesse filme. Eu saí emocionado, de fato muito feliz, como há muito tempo o estúdio não vinha despertando essas emoções em mim. Bom, me contem se vocês estão animados para assistir Thunderbolts nos cinemas e quem já assistiu, fala nos comentários o que achou. Além disso, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like e compartilhar com seus amigos também, porque me ajuda bastante para o YouTube levar o vídeo para mais pessoas e o canal crescer. E claro, se inscrever no meu canal e ativar as notificações para sempre saber quando sair vídeo novo. Até a próxima, gente!